parabéns. Certamente instigante, e eu espero que todos possam ler também o trabalho que está disponível no site da revista. Coronel Cristiano. Então, em sequência, vamos ter o nosso segundo palestrante. Nosso segundo palestrante é o professor, mestre, doutor em arquitetura, Walter Regressou, e como ele mesmo diz, antes de qualquer coisa, bombeiro até a medula. Possui graduação em curso de formação de oficiais pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, com especialização em bombeiros, graças a Deus. Serviu ao Corpo de Bombeiros de São Paulo entre 1970 e 1996, é mestre e doutor em arquitetura e urbanismo pela FAO, USP, Departamento de Tecnologia da Arquitetura, sobre o tema Segurança contra Incêndio. Atualmente é pesquisador voluntário do Grupo de Fomento à Segurança contra Incêndio, do TALO, USP, e pesquisador voluntário do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em tecnologia de arquitetura e urbanismo, segurança contra incêndio, desenvolveu consultoria, assessoria e execução de diversos projetos de proteção contra incêndio sobre as normas securitárias e do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Com a palavra, o Coronel Negrissolo, meu caríssimo professor de inspiração. Por favor. Cristiano, eu devo apanhar para fazer o upload. Eu estou entrando aqui para puxar a abertura e não estou achando o que eu tenho que compartilhar aqui. Sabe? Então, se eu apanhar... Diga. Se o senhor preferir, você pode nos mandar e a gente passa por aqui. Eu já mandei para o teu WhatsApp. Tá, então vamos resolver isso. Então, o tema do meu artigo é regulamentação de segurança contra incêndio e impacto na arquitetura, né? Como é que o arquiteto trabalha com ela. Pode ir, Cristiano. Por isso daí, né, a apresentação que você já fez, né, e vamos em frente. Como é que eu me interessei pelo tema, né? Eu trabalhei durante um certo tempo na mesa de análise, na vistoria, no Corpo de Bombeiros, e eu vi a dificuldade quando o projeto entrava com um problema de arquitetura, especialmente a partir de 1983, quando São Paulo passou um decreto que passou a exigir alguns detalhes de arquitetura. Vamos em frente, Cristiano. Aí, muita coisa não tinha solução. Né? E o pessoal que vinha com sistemas ativos, né, muitas vezes eu respondia assim, o cara chegava, por exemplo, não dá para instalar sistema de chuveiro automático com o prédio pronto. Eu respondi, olha, o World Trade Center foi instalado chuveiro com o prédio pronto, porque ele não seguiu a regulamentação de Nova York, né, era uma regulamentação do Porto, instalaram. Então eu falava, olha, o teu prédio deve ser muito complexo, né, a resposta que eu dava. Agora, a arquitetura, a coisa complicava. Vamos lá, Cristiano. Então, especialmente larguras, né? Larguras e distâncias. Né? Se o indivíduo projetava uma largura inadequada, não tinha como você empurrar as paredes do corredor para o lado. Né? Se ele projetava uma escada sem proteção, distâncias. Então, essa parte de arquitetura, eu trabalhando no Corpo de Bombeiros, já me sensibilizou bastante, porque às vezes o indivíduo chegava com o projeto construído, o prédio pronto, né? E o que você quer falar para o cara? Derruba, né? E isso era decorrência de uma realidade que houve no Brasil com relação às normas de segurança contra incêndio voltadas para a arquitetura. Vamos lá, Cristiano. Vamos em frente. Bom, então, qual foi a minha ideia inicial quando eu entrei para estudar essa área, para fazer minha pós-graduação? Foi passar alguma coisa para que os arquitetos, no mínimo, acessassem as normas. Na minha cabeça, a norma tinha a solução. Então, ele acessou a norma, ele dava uma solução. Vagarosamente, eu fui percebendo que muitas vezes a norma não tem a solução. O indivíduo, mesmo cumprindo a norma, ele não vai dar uma solução adequada para a segurança contra incêndio. Né? Mas a minha ideia inicial de entrar para essa área, que não é minha área de formação, foi essa, para facilitar a vida do arquiteto, para permitir, pelo menos, que ele não cometesse erro. Então, por que isso acontecia? Vamos lá. Durante 25 anos, antes do Andraus e Joelma, né, todos os modelos de proteção contra incêndio tinham origem na base securitária. Então, a segurança contra incêndio era feita, especialmente no Brasil, para evitar perdas de bens. Tá? Quando o poder público começou a trabalhar nisso, a proteção à vida foi encaixada no que era a proteção securitária. Então, não foi criado algo novo. Né? Então, qual era a ideia? A ideia não é errada, mas não é suficiente. Né? Você protege a vida na medida em que você combate o extingue o incêndio. Quer dizer, eu segurei o incêndio, eu apaguei, a pessoa não morre. Era essa a ideia. Tá?
E o poder público passou a exigir coisas mínimas, né? Comparando a Securitário. O seguro sempre pediu um pouco mais, né? Vamos lá. Basicamente, o impacto de arquitetura só fazia na necessidade de geração de um volume para a reserva de incêndio. Tudo mais, pela regulamentação vigente até Joelma, era isso. Então, o arquiteto ele podia projetar o prédio e depois ele entregava na mão de alguém para jogar o sistema de hidrante extintor e estava resolvido. Ele não tinha que ter a menor preocupação com a regulamentação vigente nos códigos de obras e nas regulamentações do Poder Estadual, no caso, o Corpo de Bombeiros. Vamos lá, Cristiano. Então, olha, ele projetava sem se preocupar com segurança acontecendo. Quer dizer o seguinte, se a Faculdade de Arquitetura não ensinasse nada, ele saía sem precisar saber de nada. E ele só ia resolver, provavelmente você deve ter visto isso naquele artigo que você foi coautor, Edna, que a encrenca mais era com relação à reserva de incêndio. Né? Se o indivíduo não toma conhecimento, é a reserva de incêndio que pega. Ele não deixa espaço, ele não deixa estrutura para colocar em cima, né? Porque o resto você resolve. O alarme, a iluminação de emergência, a sinalização, você dá jeito. Agora, a reserva de incêndio você tem que resolver. Muitas vezes, hoje em dia não se usa mais a reserva elevada, a não ser em prédio residencial elevado e prédio de escritório. As reservas são sempre embaixo, né? Vamos lá, Cristiano. O que é que muda isso tudo? Pode passar todos eles aí. 2, 3, mais um. Isso. Esses são os incêndios que começam a mexer com a segurança contra incêndio no Brasil, né? O Gran Circo norte-americano, ele introduziu na maioria dos códigos dos estados a palavra pânico, que só existe no Brasil. Os códigos chamam segurança contra incêndio e pânico. Né? Eu não evito pânico cumprindo o código, né? A ala 13 da Volkswagen mudou a percepção do seguro. Dizia-se que no Brasil não pegava fogo, porque ele tinha sido ocupado numa faixa litorânea de alta umidade relativa do ar e que os incêndios não aconteciam. Aí queimou a Volkswagen, que é em São Bernardo do Campo, uma cidade úmida, hoje menos úmida, né? Na beira da serra, e foi o maior incêndio de perda material que teve o Brasil. Foi o primeiro incêndio que eu trabalhei, que eu era aluno ainda, estou antigo na área. Né? Aí vem Andraus e Joelma. Né? Andraus, eu não vou discorrer aqui sobre Andraus, né? Por uma sorte de arquitetura e pelos pisos mais elevados estarem vazios, ele ter o ponto em cima, vixe, morreram 16 pessoas. Né? E Joelma, aí o pau quebrou, né? 181 pessoas. Só não morreu mais gente no Joelma, muito mais, porque muitos saíram com o uso dos elevadores. As ascensoristas continuaram trabalhando e tiraram muitas pessoas pelo elevador. O elevador não é ainda trabalhado adequadamente na área de segurança contra incêndio. Né? Vamos em frente. Então, deu Joelma, acordou a segurança contra incêndio no Brasil. Né? Quem viveu antes do Joelma, depois do Joelma, sabe que a virada foi impressionante. Né? Então, vamos para o próximo. Vamos lá, Cristiano. Isso aí. Então, o Gran Circo norte-americano foi um incêndio criminoso, o cara colocou fogo na lona, caiu em cima da molecada numa matinê, o povo correu para tudo quanto era lado, né? Volkswagen do lado direito desabou a ala 13, vamos para o seguinte, e aí Andraus e Joelma, tá? Andraus foi um incêndio, acho que não sei de um incêndio com um queima tão grande, né? Com uma massa de calor irradiado tão grande, foi uma tocha de 100 metros de altura, colocou fogo em prédios do outro lado da avenida. Né? Vocês veem que, em matéria de incêndio, o Andraus foi maior que o Joelma. Né? E o número de mortes foi menor, 16 pessoas só. O Joelma, 181. Eu usava outro número, agora publicou um livro recentemente sobre o Fevereiro em Chamas, que me atualizou nisso. Vamos para o seguinte, que é Kiss. Né? Então, a Kiss, o último grande impacto. Né? Mas essa área de incêndio, ela vive do impacto desses grandes incêndios. Né? A gente cresce nos impactos dos grandes incêndios. E o impacto mais marcante é o Andraus e Joelma. Vamos lá, Cristiano. Pós-Joelma. Então, a regulamentação pós-Joelma, ela teve uma duração de 27 anos. O modelo que surgiu pós-Joelma. Tá? Então, deu Joelma e falou, não dá para ficar pensando que para salvar as pessoas eu ponho coisa para apagar incêndio, apagou, ninguém morre. Primeiro, porque não é sempre que se apaga, nem com o sistema automático. O sistema automático tem
um percentual de falha que você não pode contar só com ele, né? Vamos lá. As primeiras regulamentações, elas surgem basicamente no Rio de Janeiro. Ela foi publicada antes no Rio Grande do Norte, eu descobri quando eu estive aí, Edna. Eu conversei com o pessoal sobre a história, né? Eles precisavam da regulamentação, foram no Rio, descobriram, trouxeram, publicaram antes do Rio publicar. Quer dizer, é a regulamentação do Rio, né? Mas o nosso Pioneiros, hein? Pioneiros. E eu não sabia disso, né? Aí, conversando com vocês, é que eu fiquei sabendo. E surge ainda em 74 a regulamentação da Prefeitura de São Paulo e de Porto Alegre e a NB 208, a primeira norma de saída de emergência em edifícios altos, produzida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você vê, os incêndios foram em São Paulo, os gaúchos saíram na frente, o Rio saiu na frente, a Prefeitura não. Aí começa a ter compreensão entre proteções ativas e passivas, né? Hoje se fala em proteção passiva com coisa que você aplica também para proteger, mas, em princípio, né, a proteção passiva é arquitetura, né, que elas começam a ser exigidas. Vamos lá. E o último passo que embalou também foi a criação do Comitê Brasileiro 24, né, que ele é de 1990, então ele interferiu fortemente na produção de normas, né. Eu me lembro, em 83, eu na ativa, quando saiu a regulamentação de São Paulo, a gente começou a pedir alarme, iluminação de emergência, sinalização, e você não tinha norma brasileira. Então, faz o alarme, faz como, né? Vai fazer iluminação de emergência. A primeira norma de iluminação de emergência, ela tinha 6 folhas, né? Saía 3 folhas frente e verso, né? Você pega ela hoje, é um monstro, né? Vamos lá. Infelizmente, eu tenho um cachorrinho aqui que é danado. Tá. Bom, o que impacta, basicamente, as regulamentações estaduais é o surgimento da 9077, quando ela se transforma em norma de saída de emergência geral, deixa de ser em edifícios elevados, né? Porque ela sai com uma tabela de ocupação. Então, toda a regulamentação no Brasil, e no mundo também se usa isso, basta tomar como base a ocupação, procurando homogeneizar. Não dá muito certo, né? Mas procurando homogeneizar. Não adianta você falar em indústria, achar que uma indústria é parecida com a outra, ou um comércio é parecido com o outro, né? Um comércio que vem, uma farmácia, é completamente diferente de uma loja de bolo, doce. Então, o pessoal tentou usar a carga de incêndio disso, mas dá problema. Então, impacto maior na segurança contra incêndio surgiu, meu tema era norma, né, com a 9077, edição de 1985, né, que depois ela foi revisada em 93, e hoje ela tem o 2001, mas na realidade é a de 93, que está em vigor ainda hoje. Okay? Vamos lá, mais uma, Cristiano. Bom, aí surge essa compreensão, né? Sabe-se que não se deve fazer só com proteção ativa. O que acontece hoje na regulamentação em geral, em especial a compulsória, aquela baixada pelo poder público? Ela mistura obrigatoriedade de proteção à vida e de proteção ao patrimônio, cometendo um equívoco, né? Porque quando você obriga o particular a proteger o próprio patrimônio, você saiu da tua esfera de atribuição. Dando um exemplo, a polícia não pode me obrigar a na minha casa. Ela não pode me obrigar a colocar um sistema de alarme sofisticado no meu carro, porque o carro vai ser roubado e ela vai ser chamada. Ela tem que proteger meu patrimônio, ela tem que proteger minha vida. Mas ela não pode, nessa sua ação, me gerar obrigações, especialmente de proteção ao patrimônio, né? Como a regulamentação no Brasil, nós fomos pegando da área patrimonial, da área securitária, nós fazemos isso. E às vezes, até invertendo a prioridade. Às vezes, você lê a norma, você vê que ela joga mais a proteção ao patrimônio na frente da proteção à vida. Vamos lá, Cristiano, mais uma. Bom, aqui eu vou falar o que aprendemos. Nós recebemos em São Paulo um especialista britânico ele fez um código para São Paulo, ele fez um memorando explanatório para explicar esse código, ele veio nos dar consultoria, né?
E ele é o guru da geração mais antiga, da minha geração do coronel Afonso Antônio Gil, Agassi, né? Dos mais dinossauros. Então, o que ele nos alertou naquela época? Vamos no seguinte. E os modelos de regulamentação no mundo inteiro, né, duram, em geral, de 20 a 30 anos. Depois você precisa, como diria o personagem lá, você precisa passar régua e retomar. Você precisa refazer. Né? Por que eles saem fora e você precisa repensar e recomeçar? Problemas percebidos em incêndios, evoluções tecnológicas, que é o que a Rosária apresentou, a gente tem hoje a estrutura de madeira, o material de fachada, né? Mas, principalmente, detalhamentos que produzem perda de foco e desvios dos objetivos e aumento desnecessário da complexidade. Esse especialista chamava Bill, eu nunca soube o que é HS, ele era indiano na realidade, a gente perguntava o que é o HS, ele falava Bill, então ficou Bill Malhotra. Tá? Então, isso, quando o pessoal vai mexendo na regulamentação, vai colocando alguma coisinha e ela vai perdendo o foco, vira uma bagunça e aí um pouquinho você não consegue mais usar. Ela joga para a página seguinte, vai para a tabela de trás, joga lá para frente, incorpora uma nova exigência e você precisa passar régua. Vamos no seguinte. Aí vem o que a gente tem que estar sempre atento e os arquitetos têm que entrar nessa jogada. Né? Isso é uma frase de Steve Jobs. Foco significa dizer não a centenas de boas ideias. A má ideia você descarta logo. Agora, você vai revisar uma norma, eu estou trabalhando e fui apresentar aí no Rio Grande do Norte, na revisão da 9077. Tem muita coisa que o pessoal já incorporou na 9077, absolutamente desnecessária, e que vai causar problema. Porque o cara pensa, olha, isso aqui é bom, então põe aí, está na norma tal, incorpora da norma tal. E não vê o quanto isso impacta no futuro. E aí vai impactando aí para corrigir aquele impacto, você coloca outra e detona a norma. Isso é o que o Malhotra nos alertou. Vocês vão começar com a norma, defina bem o foco. E depois, quando for revisar, tem que ter alguém com umas varas lá, dando umas varadas para o pessoal não sair do foco. Né? Vamos em frente. Bom, o modelo que se opera hoje, basicamente, no Brasil, salvo raríssimas exceções, é o modelo que surgiu em São Paulo em 2001, que foi o Decreto 46076, um trabalho de Hércules, da moçada que estava lá. Eu não participei disso, já estava na reserva, né? Participei da apresentação para a sociedade, demos alguns palpites, mas é um modelo que graçou para todos os estados brasileiros e que é sugerido pelo Ministério da Justiça hoje como modelo de referência para ser adotado pelos estados. Né? Vamos lá. Então, veja, ele já está com 22 anos, né? Ele já está cheio de confusõezinhas. Em cada estado você tem uma confusãozinha diferente. Né? O que é que esse modelo fez? Aquela tabela de ocupação da 9077 foi incorporada por todos, ela já começou a crescer, porque ela não dá conta. Quando você vai definir o risco, você dá tal, itens, você faz uma análise simplificada de risco para gerar a resposta a esse risco. E isso dá problema, a ocupação está dando problema, especialmente pelo foco do poder público. Né? Surgiu a carga de incêndio como fator de risco. Então, o pessoal pegou ocupação e carga de incêndio. Pode pôr o seguinte, né? E limites de área construída ligado a uma série de fatores. Né? A carga de incêndio, pode deixar isso aí. A carga de incêndio, basicamente, comete um equívoco de fundamento quando você trata ela para definir risco. Risco, em qualquer área, ele é o produto da probabilidade com a consequência. A carga de incêndio, ela mede só a consequência. Você não sabe a probabilidade que aquilo tem de pegar fogo. Então, quando você fala, o risco é alto em função da carga de incêndio X, você cometeu um erro de fundamento na definição de risco. Né? E depois, a geração dessas áreas. Né? A área com carga tal tem que ser tal. Não existe maneira de você calcular áreas máximas ou mínimas
especialmente usando como referência a carga de incêndio. Então, tudo isso é chute. Em qualquer lugar do mundo que isso exista, tudo isso é chute. Aí o coitado do arquiteto, ele pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? A resposta que lhe dão é, porque está na norma, você tem que cumprir a norma. Porque ninguém tem a resposta, né? É chute. Vamos na seguinte aí. Bom, esse modelo misturou as exigências de proteção à vida com proteção ao patrimônio ainda mais. Né? Então, a diferença vai isso, daí aí é foco, né? Poder público, cabe ao poder público, isso pela definição dos Malhotra, eu vou falar dele novamente, vida e conflagração. O Estado pode obrigar o cidadão a não colocar ninguém em risco de vida, risco forte de vida, não é? Risco zero. E não detonar o seu vizinho. A seguradora e o proprietário é que cuidam da perda patrimonial, porque, sendo eles, há negociação. Quando o Estado entra, não tem negociação. Ele fala, você tem que fazer isso para proteger teu patrimônio. E o coitado tem que proteger. Mas por que eu tenho que proteger seu patrimônio? Se eu quiser botar fogo no meu patrimônio, ele pode pôr, né? Se ele não afetar o vizinho e não matar ninguém, pode. Vamos em frente. Então, o que falta fundamentalmente hoje na regulamentação, né? E no Brasil inteiro, né? Nós não temos dados para falar, a regulamentação foi feita para resolver este problema, né? Isso já foi apresentado num Senabom em 92, a ausência de dados estatísticos, foi repetido no programa Brasil Sem Chamas, surgiu na lei federal KIS, vai no seguinte, baixa aí, Cristiano. Isso, esse caboclo que está baixando o texto aí para mim, fez uma apresentação no Filácio ano passado, lá em Belo Horizonte, né? falando desse problema. Ele foi levantar os dados, provavelmente no SUS, né? Eu tinha dado uma levantada disso para os anos 2009, 10 e 11, e já dava esse número, né? Morre, isso já é um número para mais. As pessoas falavam, não é só isso está subdimensionado. O SUS ele te dá mortes por chama, calor e fumaça. Agora, a pessoa pode morrer de calor e não é incêndio, né? Pode morrer de fumaça, CO, e não é incêndio, né? A chama normalmente é. Então, morrem 1.000 pessoas por ano. Isso, pode ir, Cristiano. Quem são, como e onde morrem, nós não sabemos. Então, nós estamos fazendo uma regulamentação que pega o cidadão para resolver a perda de vida, que a gente não sabe qual é, né? Que não sabe como é, que não sabe onde acontece. E também não fazemos pesquisa de incêndio. Quer dizer, especialmente os incêndios que têm vítima, não precisa ser fatal, pode ser uma vítima queimada, nós não fazemos pesquisa para saber como aconteceu aquele incêndio, como é que ele cresceu, para poder incorporar na regulamentação aquilo que vai ser exigido para evitar essas perdas todas, né? Eu uso sempre uma frase, vivo me repetindo, né? Falei, nossa regulamentação pode estar receitando remédio para caspa para o indivíduo curar a frieira. Nós não sabemos se isso é verdade. Tá? Então, como é que a gente faz a regulamentação? Vamos lá. Princípio básico, né? Copiar, colar. Nós puxamos norma do exterior, né? Puxa de lá, cola aqui. E um estado copia do outro. Se você não tem uma estatística para ver o que está acontecendo, você não tem nem como comparar. Então, infelizmente, é assim. Vamos lá, mais um. Isso aí. O exterior ou outro federativo. Bom, e o que é pior, né? Nós não temos objetivos claros. Em geral, você pega a regulamentação de qualquer estado no Brasil, ele cita uma série de objetivos sem priorizar. Eu cito a norma de extintor, que é a norma mais antiga e que todo mundo sabe que tem um extintor onde tem. A maioria das normas, se não todas, né, não vou citar todas, porque eu não consultei exatamente todas, ela diz que você tem que colocar um extintor a no máximo 5 metros da porta. Agora, se o indivíduo está lá dentro, ele precisar pegar o extintor para sair, não apagar o fogo, ele usar o extintor para ir jogando no fogo e sair, não está priorizado esse indivíduo que está lá dentro, né? Por que a norma é essa? Porque a norma foi criada para proteção patrimonial, para a brigada que chega, pega o extintor e vai conter e apagar o incêndio para evitar perda patrimonial. Isso, a regulamentação no Brasil inteiro está permeada disso. E o arquiteto sofre, porque ele vai ter que cumprir
e não sabe por quê. Vamos lá. Então, o que falta e que é fundamental para o arquiteto, né? Dizer de onde ele sai e onde ele quer chegar. Quer dizer, quais são as bases do que você está saindo. O risco tem que ser zero? Não tem risco zero. Risco zero inviabiliza a aviação, né? Inviabiliza até o transporte terrestre, porque as pessoas morrem em função do transporte, 60 mil por ano, né? Mas a aviação você inviabiliza. Risco zero, o avião não pode sair do chão. E o que é que você quer? Realmente o que você quer? Com cada uma das normas, com a norma em geral, com o conjunto normativo, e com cada norma em particular, tem que existir uma definição funcional. Enquanto ela não existir, o arquiteto vai estar perdido. Ele vai estar lendo 10 metros para lá, 5 metros para lá, 50 para aqui, ele não tem como discutir, né? A primeira norma que está trazendo alguma coisa mensurável, que eu tenha conhecimento no Brasil, é a revisão da 9077, que ela fala numa energia gerada e num tempo para gerar essa energia e compara isso com a velocidade que o ocupante pode ter para sair. Espero que ela saia, que ela seja produzida, que vá ao mercado mesmo com defeitos, né, para que a gente possa facilitar a vida do principal elemento da produção do ambiente construído, que é o arquiteto. Ele tenha de onde sair e saiba onde ele quer chegar. Vamos lá, Cristiano. Então, esse daí, ó, esses dois autores, eles são os autores. O Teodoro Rosso, ele escreveu o primeiro texto para a arquitetura, chama Incêndio e Arquitetura. Era um professor da FAO, ambos já morreram, né? Então, eles dizem o seguinte, vamos lá. Fazer segurança contra incêndio tem 3 pontos, né? Você tem segurança dos ocupantes, conflagração e proteção do conteúdo e da estrutura, ok? Vamos em frente. 1 e 2, poder público. 3, negociação entre proprietário e seguradora. Hoje isso não ocorre porque o poder público invadiu essa área indevidamente, né? O efeito, por exemplo, você faz uma escada segura compartimentada, você evita a propagação vertical interna e você está também protegendo o patrimônio. Então, o efeito ele é passante, só que o foco é distinto. Ok? Vamos lá, Cristiano. Agora, em arquitetura, vamos lá para a arquitetura. As normas de segurança contra incêndio levam em conta que o arquiteto tem que buscar a beleza? Não levam, né? Então, você pega, por exemplo, a norma de pintura. As coisas de incêndio tem que ser pintada de vermelho. Às vezes você bota aquele cano vermelho, fica horrível. Então você pode pintar de outra cor, desde que a cada 3 metros você coloca uma faixa de 20 centímetros vermelha. Quem disse que precisa dessa faixa de 20 centímetros vermelha, né? Se você pintar o registro de paragem de vermelho, ele vai saber qual é o registro que ele tem que fechar. Então, pelo arquiteto não participar normalmente dessas normas, elas saem com coisas que não têm necessidade e que enfeiam o ambiente construído. Vamos lá, Cristiano. Pode deixar tudo. Pode deixar tudo. O que o arquiteto coloca no ambiente construído que é só dele? Material de acabamento e revestimento, né? Aonde isso pode dar problema? Quando esse material é de proteção térmica e acústica. Os exemplos que a Rosária deu, né? Proteção térmica, quer dizer, evitar perda de calor ou chegada do calor. Aquele do Greenfield estava dentro da norma, porque o teste que se fazia era para material de acabamento de ambiente interno. Então, o calor irradiado, aquele de painel radiante, dava um crescimento do fogo com uma certa velocidade. Para ambiente interno, a velocidade era queda. Quando você põe aquilo fora, com abundância de oxigênio, o comportamento é outro. Então, se criou depois, já se solicitava, né? Mas se criou agora um teste para material de fachada, porque o desempenho do material de acabamento de fachada não é o mesmo desempenho do material de acabamento interno, né? Então, material para conforto acústico inadequado, aquele que foi colocado aqui, vazava muito som, colocaram inadequado, né? E teste inadequado foi o material do Greenfield, né? Então, no caso da KISS, não foi o arquiteto que previu aquilo, né? Aliás, foi um engenheiro especializado em acústica que não mandou fazer o que o proprietário fez.
Por isso ele colocou um material que matou todo mundo. No caso do Grenfell, não. O pessoal usou o material testado e aprovado. E pegou fogo, e o teste, a norma, não acompanhou a evolução tecnológica. Não chegou no ponto em que aquele material, com aquele tipo de teste para a fachada, não se fazia adequado. Né? Vamos lá, Cristiano. Então, aí está na beleza, ó, o Grenfell, né, pegou fogo por fora, quer dizer, quem ficou no seu apartamento, como os apartamentos faceavam a fachada, morreram, se eu não me engano, 70 pessoas. Aqui, do lado esquerdo, dá para ver que não houve a inflamação generalizada, né? Você vê material de acabamento ali, madeira, só enfumaçado. Quer dizer, queimou realmente o forro, né? O material de acabamento da parede e do forro são os que pegam para caramba, né? Porque o fogo sobe, né? Vamos em frente. Outra característica da arquitetura é a solidez, estabilidade, né? O arquiteto constrói e não pode cair, né? Então, o que cresceu muito? A gente sabe que ele não deve colapsar, inclusive em situação de incêndio. Quando começa a colapsar, você fala, bom, pegou fogo, não pode cair. Isso não se você vê o Andraus, foi uma tocha imensa, um fogo imenso e não caiu. Joelma é a mesma coisa, né? Então, o sistema normativo, para esse caso, né, para solidez em caso de incêndio, ele isenta edifício normalmente térreos, ele dispensa. Então, o arquiteto tem que saber que, se ele seguir a norma, se ele estiver preocupado com a perda da propriedade, só a norma não atende, porque você, por exemplo, o térreo, você não pede proteção de estrutura de cobertura, a não ser que ela sirva de piso, né? E a estrutura desabou, a propriedade vai para o vinagre. Então, ele tem que olhar muito quais são as exigências do tempo requerido de resistência ao fogo, que é o que pedido para escape de pessoas, e ver se ele quer mais coisa. Eu chamo isso de tempo requerido de resistência ao forno, né? Porque é feito num teste de forno e que você depois procura jogar para uma situação real com uma curva completamente diferente, né? Você sai da curva padrão tempo-temperatura e fala, vamos fazer um paralelo aqui com a curva do incêndio, que é a curva tempo-temperatura padrão, ela vai embora, ela é mais infinita. E o incêndio sobe e desce, né? Com outras velocidades. Vamos lá, Cristiano. Então, o arquiteto precisa ter noção disso, né? E essa área, é bom sempre conversar com o pessoal que está estudando, porque o que ela cresceu, né? O que tem gente estudando comportamento de estrutura e situação de incêndio, madeira, tem a poliana na madeira S, com a madeira, tem gente de metálica para tudo quanto é lado e concreto para tudo quanto é lado. Então, essa área, eu acho que foi a área que teve maior desenvolvimento na segurança contra incêndio, que foi comportamento de estrutura em situação de incêndio, como você faz a estrutura ficar em pé, né, e como você recupera também essa estrutura. Então, vamos lá. E aí vem a outra parte final, né? O arquiteto ele projeta para cumprir um programa, né? Um programa de necessidade do cliente, né? Eu, quando cheguei lá, se o cara não é arquiteto, pergunta qual é o programa. Ele fala, nós vamos tomar cerveja depois do expediente, né? Para o arquiteto, você fala, é o programa, e quando ele pergunta qual é o programa de necessidade, o que o cliente quer, né? Então, eu quero uma casa, eu quero isso, vai ter para atender isso, aquilo, né? O resumo da arquitetura hoje, o pessoal diz que é forma e função, né? Você tem que ter uma forma bonita que atenda a função. Normalmente, as pessoas se metem a projetar o que não sabem, né? Então, jamais o cliente pede para você conforto térmico, conforto acústico, conforto luminoso, né? Imagina se ele vai te pedir segurança contra incêndio. Então, hoje, não há possibilidade de você projetar se você não tiver noções mínimas de segurança contra incêndio, né? E é importante ele saber que nem sempre cumprir a norma, ele vai estar fazendo a segurança contra incêndio adequado. O que mais pega? O sistema de circulação. O sistema de circulação é o que dá as roscas mais complicadas de resolver. Tá? Vamos em frente. Bom, esse artigo que ele está passando aí, nós vamos passar meio rápido. O primeiro susto que eu tomei, volta isso. Esse artigo, né, da revista Fire Safety Science, que é a revista top na área de segurança contra incêndio, é de uns pesquisadores holandeses, está aí qual é o artigo, né? Foi publicado em 2010 e foi o artigo mais lido da Fire Safety Science.
Então, o que eles levantaram? Que a norma de saídas, né, de abandono da Holanda, ela era baseada em muitos paradigmas comprovadamente rejeitados. Então, você vê que você tem norma que você... Então, aí os paradigmas, né? Que as pessoas saem sem ajuda, que usam fortemente a sinalização, saem pela saída mais próxima. Quer dizer, tudo isso vai no seguinte, aí, Cristiano. Tem mais dois, isso aí, ó. Se movimentam quando houve o alarme, quer dizer, tudo isso é paradigma comprovadamente rejeitado. Né? As pessoas normalmente não se movimentam, você tem que ter uma série de atitudes para que isso ocorra adequadamente, especialmente comando de voz, etc. Né? Então, na utilidade, né? As normas brasileiras, por exemplo, a de saída, ainda tratam o dimensionamento de corredores usando a unidade de passagem. A unidade de passagem morreu no século passado. Né? Usar a unidade de passagem vai gerar perda de espaço útil a ser vendido. Aí, nessas normas, todas as normas, né, não são só as brasileiras, do mundo todo, elas apresentam altura sem te dizer como é que se chegou àquela altura, qual é a finalidade. A Rosário já antecipou. Normalmente, as alturas elas são determinadas pela capacidade de você fazer um salvamento externo. Então, a partir de 6 metros é mais difícil, a partir de 12 você precisa do equipamento do bombeiro, a partir de 30, mesmo o equipamento do bombeiro tem diversas restrições. Só que o arquiteto não sabe disso. E você pode ter situações, olha, pode ir para o seguinte, você pode ter situações, aqui tem na imagem da esquerda, você tem uma escada portátil, quase não dá para ver, a imagem é bem antiga, e depois tem uma escada pegando lá em cima. Passou do alcance dessa escada, ou o prédio tira a pessoa, ou ele não sai. Né? E não é só isso que impede você usar aquelas alturas que as normas dizem. Né? No lado direito, você tem uma implantação de um condomínio em que, das 8 torres, 6 delas são inacessíveis para equipamento mecanizado. Você só pode acessar alturas com equipamento portátil. Então, se ele usar para essas torres aí, não foi usado, se ele usar o que diz a norma, ele não vai estar produzindo um prédio seguro para que as pessoas saiam, porque ele não tem como encostar, ok? Então, o arquiteto precisa saber. Eu queria só falar mais uma coisa. A Rosária citou algumas alturas, né? A partir disso, o pessoal pede aquilo. A partir de 30 metros, toda altura que se fala, olha, a partir de 30 metros você faz mais isso, menos aquilo, mais aquele outro, é chute. Porque a partir de 30 metros, ou o prédio tira, ou ninguém tira por fora. Não interessa que altura seja. Pode ser 36, 42, 84, 137. Né? Então, o sistema de saída das pessoas é o arquiteto que vai resolver. Tá? Eu tenho uma ex-aluna, eu estava conversando com ela, ela disse que ela dá aula e ela pergunta, se pegar fogo no teu apartamento, quem é que te salva? Né? Aí as pessoas começam a chutar, ela fala, o arquiteto. Se ele não te salvar, você morre, porque você mora num apartamento de X altura e ninguém te tira. Tá? Então, o que falta na regulamentação, e isso é essencial para o arquiteto. Foco. Segundo, ponto de partida, ponto de chegada. A NBR está trazendo isso. Ponto de partida. O risco não pode ser reduzido a 0. E você tem que ter um ponto de chegada. O cara tem que sair do apartamento. E tem que ter uma definição funcional. Toda norma que não tem definição funcional, para que eu estou colocando essa norma e para que ela serve, ela é anti-arquitetura. Tem que ter uma definição funcional. E as normas não têm. Então, o arquiteto sofre. Quando o cara fala, o arquiteto às vezes não se interessa, ele só morre na mão de quem produz norma. Então, vamos lá. Conclusões. O que a gente precisa? Conhecer nosso problema. Nós não sabemos qual é o nosso problema. Discutir a regulamentação. Limitar essas exigências do poder público. Gerar participação da sociedade. E produzir texto explicativo para as normas. Quem eu não sei, né? Eu estou saindo. Isso é com você, Cristiano, com você, que estão aí.
Mas isso daí, nós não sabemos qual é o problema. E o problema do Estado pode não ser igual ao outro, né? Não é. O problema dos estados, o problema do Rio Grande do Sul não é igual ao problema do Rio Grande do Norte, né? A regulamentação, ela tem que se livrar desse ranço de obrigar o particular a proteger o próprio patrimônio. Eu tive problemas, eu estou saindo da área, eu tenho parceiros hoje e deixando eles com os clientes que ainda me agarram, né? Falam para eu não largar. Eu tive um problema que eu gastei quase 2 anos para tentar solucionar a proteção contra incêndio de um depósito sem ocupação humana por exigência do bombeiro. Porque não tinha ninguém lá. E ele era completamente isolado, não ia pôr fogo em nenhum vizinho. Mas a regulamentação do bombeiro travava a aprovação desse depósito. E o poder público não tem nada com isso. Às vezes, se queimasse aquele depósito, problema do dono do depósito, problema da seguradora, que tinha aceitado a proteção existente, né? Então, essa mistura hoje deixa o arquiteto louco, a ausência de definições funcionais deixa o arquiteto louco, e a maneira que a gente faz o crescimento da regulamentação, agregando, entre aspas, boas ideias, destrói a regulamentação, tá? E precisamos discutir mais. Obrigado pela atenção. Alonguei, Cristiano? Sempre é bom escutar. A alegria recebê-lo aqui. Obrigado pela ajuda, Cristiano. Muito obrigado. Professora Edna, vamos lá à apresentação dos últimos quatro artigos de forma executiva. Certo. Muito obrigada, Alexandre, pela fala. E como o Dona Cristiano